Eu vejo que o caminho de desenvolvimento ele só vai se dar à medida que você tem um mercado livre em termos do próprio mercado em si, né? A competição que existe entre as empresas. Se você não tiver isso, o desenvolvimento não existe, né? Meu nome é Biratã Maués, é um nome bem brasileiro, apesar da origem ser mistura de europeia com brasileiro, como a maioria dos brasileiros. E esse nome me facilitou em algumas oportunidades de reunião que a gente tinha lá fora, porque era muito difícil para o estrangeiro falar para mim o Biratã Maués, isso aí não saía, né? Lá no Japão era Mr. Ubi, e ficou Mr. Ubi. Na Indonésia, Malásia, Singapura, que eu estive viajando, era o Bilatã. Na China também, o Bilatã, era com L. Na Alemanha, na Alemanha e Holanda, era Mr. Mauer, Maués, mas não saía de jeito nenhum. E nos Estados Unidos é Mr. Mouse, que também é muito mais fácil. Mas o mais estranho, assim, e que eu fiquei realmente impressionado como é que a pronúncia nossa é diferente do estrangeiro, na Austrália, que tem um inglês diferente do inglês da Inglaterra, ele me chamava de Aberton. E tudo bem, né? Mas isso era a questão do nome e a quebra de gelo, né, do início das reuniões. Quanto à formação, comecei a fazer o curso de Física na Universidade Federal do Rio de Janeiro, muito entusiasmado, pelo menos querendo pesquisar mais sobre os efeitos do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki e na Polinésia Francesa, quando eles fizeram os testes da França. Eu queria fazer dosimetria das radiações e fiz 2 anos de Física para saber que no final eu ia me tornar professor de Física, nada que eu fosse contra, porque eu acabei na minha carreira sendo professor também. Mas na época não era o que eu estava objetivando, eu queria trabalhar em laboratório e pesquisa. Aí naquela época você não podia transferir de uma faculdade para outra, eu tive que voltar e fazer o vestibular aí na Universidade Federal Fluminense, na Escola de Engenharia Metalúrgica de Volta Redonda, porque a metalurgia era o que mais se aproximava do estudo que eu vinha fazendo na área de Física. Fiz esse período de formação profissional, me formei em 1967 e em 68, logo em janeiro, já estava trabalhando no Arsenal de Marinha. Era engenheiro metalúrgico do lado do Arsenal, então eu cuidava de toda a parte de modelagem, fundição, forjamento, usinagem, tudo aquilo que era relativo ao processo. Foi uma ótima escola e uma ótima pós-graduação, porque não tinha ninguém para me questionar e eu tinha que correr atrás. Eu usei muito o auxílio dos meus professores na época, que era o Krivinsky, que era um ucraniano que veio, né, na época da guerra. Espetacular o cara, muito bom. Então me ajudou muito, me ajudou muito. Nesse período do Arsenal, eu também acabei dando aula na Escola Naval, como professor de metalurgia, na cadeira de Mach 7. Passado esse ano, 2, 3 anos de Arsenal, em Marinha e Escola Naval, a CSN começava a fazer o plano de expansão dela na área de internacional. Dessas casualidades, né, que acontecem na vida, eu fui a Volta Redonda, que meu sogro é de Volta Redonda, e durante a conversa ele falou, estão procurando alguém que fale inglês para trabalhar na área internacional. Naquela época, a bem da verdade, falar inglês já era um diferencial na formação dos profissionais. Estamos voltando para a época de 60, né? Não é agora. E aí entrei para a CSN, no passado grupo de entrevista que eu fiz. Fiquei na superintendência como engenheiro auxiliar técnico na área de superintendência durante um bom tempo. Eu vi que não tinha muito espaço para crescer, porque havia na minha frente mais 2 engenheiros mais velhos de companhia e mais velhos de idade. Eu falei, bom, vai ser muito difícil eu galgar um posto aqui adiante. Aí enviei cartas para organismos internacionais, para o Fundo Monetário Internacional, para o BID,
mandei para a ONU também, no serviço da FAO, ou seja, queria sair do país porque eu via que não tinha muito espaço. Saí, fui para os Estados Unidos, fui convidado para trabalhar no BID e fiquei lá 2 anos e pouco no BID, fazendo um trabalho ligado à área de investimentos do próprio banco no mercado internacional. Eu só não podia fazer, por questão da regulamentação do BID, qualquer coisa no Brasil. Isso não dava para fazer. Passada essa temporada do BID, eu voltei para a CSN, aí já como superintendente, direto como superintendente da empresa. Fiquei lá até 1987. E em 87 eu fui convidado para assumir a diretoria da Cosipa junto com o pessoal que veio de Minas, da Uzi Minas. Fiquei lá até 91 e aí fiz a minha carreira, vamos dizer, de engenheiro básico a presidente da empresa. Então foi um período, para mim, muito gratificante, de crescimento profissional, né, e de desafios permanentes, né, porque num período de praticamente 20 anos eu percorri esse trajeto todo da carreira profissional. Há uma diferença abissal entre os formandos da época de 60, né, e os formandos do século 21. Há uma diferença abissal. Não só por conta de facilidade de equipamentos que você hoje passou a ter, mas também que algumas restrições que existem hoje no processo que na época não tinha. Você há de lembrar que para você, por exemplo, fazer um negócio com os Estados Unidos, você, no final das contas, praticamente você tinha que ir aos Estados Unidos. Se você na Alemanha, você tinha que ir na Alemanha. Então, nessa brincadeira, só para te dar uma figura de informação, eu fui milionário da Panamérica e fui milionário da American Airlines, em voo, hora de voo. Então, acho que eu tenho mais hora de voo do que muito comandante de aeronave. E você, na época, você não tinha ferramentas de trabalho, você tinha que valer muito da sua intuição, obviamente tinha que falar inglês, mas o sistema de comunicação era o telefone. Você tinha, na época era telegrama, que você fazia os documentos, tinha 4 vias, mandava uma para o departamento de expedição, outro para não sei aonde. Sei que no final era uma confusão de papel, cada um numa cor verde, rosa, preto, marrom, sei lá, tinha o branco que valia. E isso daí hoje você não tem. Hoje você tem um sistema que você pega o celular, escreve em português, ele já faz a transmissão para inglês, quer dizer, as coisas ficaram muito mais fáceis. E você perdeu, a meu juízo, né, um contato que eu acho, né, muito importante, que é o contato com o pessoal da empresa que você está ou comprando ou vendendo. O que eu digo a isso? Por exemplo, toda viagem comercial que eu fiz, eu sempre ia com um pessoal da área de produção. Ao chegar na reunião comercial, o cara da produção não falava nada, mas a gente sempre achava um tempo para visitar a usina, para visitar e conversar com as pessoas. E com isso você abria um diálogo de comunicação com a pessoa do comercial, diferentemente do tempo e da estrutura que estava montado para uma discussão comercial. Isso eu acho que se perdeu. Eu acho que o sistema hoje, com os videoconferência, WhatsApp, toda essa quantidade de eletrônicos, né, que facilitou muito a vida das pessoas, afastou esse mesmo indivíduo da área comercial da sua própria usina, né? Eu, na área comercial, não só eu, acho que todos que trabalharam na área comercial na minha época, tinham uma vivência de usina muito grande, porque era praticamente necessário sua ida 1 ou 2 vezes na semana para ver como é que estava o pedido do cliente. O sistema de controle era todo ele manuscrito, né, aos poucos que foram mudando. E eu peguei uma fase, né, que começou com, no meu caso, por exemplo, o início de trabalho meu era com régua de cálculo, tábua de logaritmo. Aí passamos para uma etapa seguinte que foi as máquinas manuais de calcular. Mais adiante veio o primeiro máquina eletrônica, que era uma Sharp, desse enorme, de filamentos, não era nem analógica como a de hoje, né?
E fora aí, depois chegou uma etapa do computador que tomava o tempo, o espaço todo da sua mesa. Hoje não, hoje é um laptop, é um celular. Só que existe no processo de hoje eu diria, um engessamento do gerente da área comercial. Ele tem parâmetros para seguir, e aqueles parâmetros estão estabelecidos dentro do programa do computador. Então, aquilo que sai do programa interfere no processo, praticamente você paralisa o processo, tem que retornar para verificar como é que está. Por outro lado, você tem uma facilidade muito grande que você passou a ter rapidez de ida e volta para as perguntas e respostas, e ao mesmo tempo você passou a ter uma garantia de que aquela informação que ia através de documento ela é válida, né? É a tal da assinatura eletrônica que você tem hoje, né? Então, só para dar uma ideia, a minha equipe que trabalhava na época lá da CSN, né, como gerente de exportação, eram mais, sei lá, 30 pessoas. Hoje você vai numa CSN ou numa Usiminas, numa área de exportação, deve ter meia dúzia de pessoas, não tem mais do que isso, né? Então, a diferença que existe entre a época que eu me formei e vejo hoje o pessoal trabalhando, não é uma comparação que eu diria justa, porque você antes tinha que correr atrás de muita coisa porque não tinha informação a tempo e a hora. Hoje não, hoje você tem a tempo e a hora. Não sei também se isso facilitou a vida do gerente, porque você passou a ter muito mais cobrança, volume de cobrança, e o seu tempo continua sendo mesmo 8 horas de trabalho. Só que você continua trabalhando em casa, você estende para a sua residência o trabalho, coisa que você fazia naquela época por uma questão quase exclusivamente por causa do fuso horário, né? Eu tinha que falar com a Europa ou com o Japão. O horário de trabalho das empresas era de 7 da manhã às 5 da tarde. Então, fora desse horário, você tinha que falar em casa. Você tinha que ir para casa para poder falar com as pessoas. Hoje não. Hoje você fala sem nenhum problema, faz uma combinação de uma entrevista, como é que se diz? Videoconferência, e funciona sem problema nenhum. Então, são dois tipos de, vamos dizer, gerentes que não dá. Eu não vejo como comparar um pessoal da antiga com o pessoal de hoje. Eu não digo que um é melhor do que o outro, porque são condições diferentes de trabalho. Eu acho, né, que o aço, ele continua, não tem como você fazer uma substituição plena do aço. Eu tenho lido muita reportagem sobre novos equipamentos, novos produtos que são originados de derivados de petróleo, de fibra óticas e não sei o que mais, tudo ligado a uma tecnologia completamente diferente, mas o aço continua, a meu sentido, com algumas condições de qualidade que você não vai ter com nenhum outro produto. O aço ele é extremamente fácil de ser trabalhado comparado com qualquer outro tipo de produto. Para mim, é uma das grandes demonstrações da capacidade de ajuste e de adaptação de um mundo diferente em relação a determinados utilização do aço, é a comparação que você tem hoje entre a latinha de 2 peças de aço e a lata de 2 peças do alumínio. Se falava quando chegou a lata de alumínio, por exemplo, no caso da cerveja, chegou lá a lata de alumínio, não tem como chegar a espessura fina de parede para a lata de aço. E chegamos. Hoje você tem aí, você pega uma lata hoje composta, que ela é tampa e corpo, de aço, não tem mais o espaço. Tem algum espaço do alumínio? Tem, mas o aço também participou. E vice-versa, você tem lugares em que você tinha o aço e começou a utilizar o alumínio, o plástico, né? Na área, por exemplo, automobilística, os carros praticamente eram quase todos eles feitos de 100% de aço, né? Então hoje não, hoje você tem talvez uma distribuição em termos de metais e compostos químicos e orgânicos que tem dentro do sistema da construção do carro, que deve dar aí, sei lá, uns 20% ou 30% de aço que você não tem como tirar. Isso não tem como você
Por mais que você consiga fibra de vidro, como tem esses carros hoje, alguns em fibra de vidro, ele não tem realmente a condição de atender a demanda do condutor que fica dentro do cabine do carro, em termos de segurança, como o aço está. Então, eu acho que isso garante aí ao aço uma certa longevidade, né? A parte estrutural, por exemplo, se você analisar todas as grandes construções que foram feitas recentemente, seja no Oriente Médio, seja nos países árabes, né? Seja lá na Malásia, as torres enormes, não sei o quê, o grande sustentáculo daquilo chama-se aço. É o vergalhão, é a barra de aço, é a viga, e você não teve nenhuma outra substituição em termos de utilizar a substituição do aço. Por outro lado, a tecnologia de refino, ela vem evoluindo muito, né? Na época que eu comecei a trabalhar, você tinha um refino dentro de um Martin, que era um poluidor 100%, né, de todo o processo, né? Você reduzia no alto forno, fazia lá o refino no Martin, levava para forno poço e aí tinha toda a cadeia de produção. Hoje, parte disso já foi cortado. Você tem hoje um sistema LD que faz um refino com uma poluição controlada, não é que não tenha, mas está bem mais controlada. E você obtém resultados muito bons em termos de qualidade do aço. Você vê hoje, por exemplo, eu me lembro de quando eu estava visitando o IPT, eles estavam fazendo estudo de desenvolvimento da parte de plasma, refino do aço com plasma. E já tem refino com ácido com hidrogênio. Então, a inovação nesse mercado é muito grande, só que é cara, né? Enquanto você tiver um combustível fácil, que é o carvão, para fazer o processo de redução, você vai continuar a usar, né? Só que o carvão é finito, ele não tem mais, não existe crescimento de carvão. Esse carvão, quando ele acabar, provavelmente o minério ainda deve permanecer, porque o minério é muito mais volumoso em termos de distribuição na Terra do que o carvão. Aí você vai ter que partir realmente para uma outra tecnologia de refino. Mas talvez seja lá para o século 22, eu acho que a gente não vai estar aí para viver e acompanhar isso tudo, não. Fora isso, os controles, né, em termos ambientais que você tem, obriga que você tenha uma qualidade melhor de refino no aço. E que as empresas cada vez mais estão investindo nisso. Você tem hoje também, em termos de tecnologia, no processo de laminação, você tinha cada segmento da laminação em um prédio, praticamente era assim. Hoje, praticamente, você tem uma laminação quase contínua, saindo da placa direto à bobina quente, e algumas já estão fazendo bobina fria, daqui a pouco está fazendo revestido, e você vai sair para um processo que, a meu entendimento, você vai deixar de falar em tonelada por ano de produção. Talvez você vá falar por quilometragem produzida ou área produzida, porque o aço vai afinando tanto e vai dando, pela mesma tonelagem que você produz, uma qualidade de área muito maior em termos de utilização. Então, eu acho que aí, talvez, mais adiante, se meça a produção da siderurgia por área e não por tonelada. Eu acho que a privatização foi importante, mas não dá para ser pontual a análise hoje. Você analisar a privatização da siderurgia, que foram todas elas realizadas na década de 90 praticamente, você tem que ver que a origem dessas usinas, elas começam lá em 40, em 50 e 60, que foram o período das construções da CSN, Usiminas, Cosipa, Açominas, CST. E não havia na época no Brasil, eu acho que não tenho nenhum dado, mas não tinha nenhum empreendedor privado que quisesse colocar dinheiro para fazer esse tipo de investimento. É um investimento bilionário, é um investimento de longo tempo de maturação e um retorno também longo, né? Então, acho que o Estado fez bem de entrar. Eu não acho que tenha sido errada a estatização na área de siderurgia no seu processo inicial. Mas a hora que ela amadureceu, que ela passou a ser, vamos dizer,
não mais tão dependente do Estado, em que ela teria por obrigação se automanter, se cometeram erros, a meu juízo, de que a administração passou a ser política. Então você teve um envolvimento, não na área da usina propriamente dito, mas na área comercial e financeira, pessoas que eram colocadas por interesse político, e isso acho que realmente estava criando um problema de desgaste para as empresas, preocupação para o governo, porque as empresas não conseguiam dar lucro, né? Havia na época uma necessidade de se ampliar a produção, porque o Brasil tinha que produzir bastante aço, mas o processo administrativo era um pouco complexo. Eu sou partidário da privatização, mas entendo que naquela época que foram criadas as empresas, não tinha no Brasil ninguém com capacidade financeira e vontade e assumir o risco de montar uma siderúrgica, né? O único exemplo que a gente tem era uma empresa privada, que ainda tem até hoje, mas se vocês observarem, ela começou pequenininha lá no Rio Grande do Sul e foi crescendo paulatinamente num período de quase 40 a 50 anos. Hoje é uma baita de um conjunto industrial, mas que foi crescendo aos poucos, coisa que na época o estilo brasileiro é querer tudo de imediato. Eu quero um projeto para hoje, para que amanhã comece a funcionar. Então aí realmente o Estado teve que entrar. Mas felizmente eu acho que houve a privatização. Ela trouxe resultados benéficos para a siderurgia, trouxe também alguns, diria, dissabores, né? Porque em alguns casos tiveram que fechar a empresa e demitir pessoal. Isso tudo cria uma certa indisposição social. Mas sobreviveu aí a siderurgia. Não é mais hoje siderurgia brasileira, pela quantidade de empresas estrangeiras que participam do sistema, mas são empresas privadas, que é dentro do meu conceito certo, que eu considero certo, de negociação e produção. Você tem que ser privado porque é o mercado que vai te dar a capacidade de gerir o seu negócio e ter lucro com ele. Não que você tivesse gerenciamento na época das estatais, essa impossibilidade de realizar. Não, acho que foi realizado. A Usiminas, na época, teve um equilíbrio muito grande, na época que era administrada, do Estado. Nós também, lá na Cosipa, conseguimos um resultado, eu diria, muito bom, né? Em 89, quando eu estive lá, e com a equipe que trabalhou comigo. Mas aí a interferência política alterou lá na Cosipa, alterou na CSN, e aí a partida da privatização, acho que foi esse o grande momento, né, da siderurgia, de impacto grande na economia brasileira. Hoje você tem uma empresa saudável? Tem, só que você não tem mais a unidade que era pleiteada pelo grupo na época da Siderbras, de fazer uma grande empresa siderúrgica nacional, não da siderúrgica nacional, mas da siderúrgica nacional em todas as siderúrgicas dentro, né? Mas a evolução é assim, né? Você perde por um lado, ganha por outro, e no final tem que fazer o balanço, se valeu a pena. Eu acho que valeu a pena. Eu acho que a privatização, ela oxigenou o sistema, obrigou hoje uma briga de preços, que eles têm que procurar a solução. O mercado internacional passou a ser valorizado, porque aí cada um faz o que quer, se quer exportar, se não quer. Naquela época você tinha a obrigação de exportar quando o mercado interno estava fraco. E você tinha que importar quando o mercado estava forte. Não havia uma política definida por parte do governo, dizendo, olha, vocês têm que exportar tantos por cento da sua produção. Houve uma única época em que foi feito isso, estabelecido uma cota de 20% relativa ao valor de importação do carvão. Mas isso era, na realidade, uma benesse dada pelo Ministério da Fazenda, no sentido de permitir que você gerasse um pouco mais de caixa. E aí levava cada empresa ao seu limite máximo de 20% de exportação. Da sua produção, 20% poderia ser exportado em produto acabado. Não se falava nessa época em placa, bloco, né? Era em produto acabado. Foi um período extremamente, vamos dizer, florescente da siderurgia, porque realmente ganhou
injeção de dólar em um volume razoável, mas logo depois acabou também, porque a demanda do mercado interno levou a você acabar com essa benesse que era dada pelo Ministério da Fazenda. Eu acho que faltou, né, no Brasil, durante todo esse período, um certo envolvimento da siderurgia do Estado, dentro das faculdades, vendendo a imagem do aço, né? Nós que somos formados na área de metalurgia, a gente via várias possibilidades de poder desenvolver coisas, mas você não tinha mercado de trabalho para isso. Apesar de ter muitas empresas, as ideias que você tivesse para fazer qualquer desenvolvimento nessa área, ela ficava restrita a um planejamento que vinha de Brasília, tem que fazer assim, tem que fazer assado. E, na realidade, você perdia a competitividade em alguns mercados por conta disso, né? Nós mesmo, me lembro da CSN, a gente desenvolveu um mercado grande na época na Argentina. Tiramos de lá o grupo inglês, tiramos de lá o grupo francês e holandês, vendendo, e aquilo, eu me lembro de uma reunião que nós tivemos lá, que foi de, não, nós vamos dar continuidade, abastecimento pleno, não sei o que mais. Passados 3, 4 anos, veio a instrução de governo que não pode mais continuar porque o mercado precisa, em vez de se importar o Flandres para poder fazer o equilíbrio, com isso os argentinos na época ficaram, né, extremamente chateados. Já são um pouco magoados pelo futebol, mas a Folha de Flandres aí ficou complicado. Mas e mesmo lá na COSIPA a gente fez um trabalho de atendimento no mercado, brigava-se muito, né? Eu tive alguns companheiros dentro da COSIPA que realmente eram parceiros mesmo no trabalho, e a gente desenvolveu um trabalho muito interessante, mas volta e meia eu era chamado lá em Brasília para explicar. Uma cobrança que era feita, você fala assim, pô, mas eu estou buscando o interesse da empresa. Mas tinha o viés político ainda muito grande, né? Então, a privatização, para mim, foi correta, não é que não foi, foi correta. Agora, não teria essa siderurgia no período que eu te falei de 40, 50, 60, se o Estado não entrasse. Não teria. Nessa década de 80, a gente produzia mais e, inclusive, vendia muito para a China, né? O grupo Siderbras, na época, tinha um volume razoável. Eu me lembro de viagens que eu fiz com, né, os colegas que se tornaram amigos também, da Uzi Minas e COSIPA, que a gente ia para a China e fazíamos uma reunião em paralelo antes das reuniões de discussão com o grupo da chinesa, e a gente vendia muito material, né? Era um negócio que realmente me impressionava. Eu saía de lá, de cada viagem da China, vinha porque os volumes eram muito grandes, né? E realmente a China era como é que eu posso dizer? O Brasil era diferente, estava bem na frente da China, mas nós não desenvolvemos aqui dentro essa potencialidade no sentido de ampliar, inclusive, a siderurgia com outro tipo de produto. Nós ficamos... havia uma configuração de que cada empresa tinha que fazer determinadas coisas. A COSIPA tinha que fazer bobina quente, chapa grossa. A Uzi Minas podia fazer chapa grossa, bobina quente e bobina frio. Nós podíamos fazer bobina frio, galvanizada e folha de Flandres, mas não podia vender chapa grossa. Então, eram umas limitações que você não... Volta a dizer, é o Estado, né? Quando você teve a chance de aumentar essa capacidade e correr para fazer frente ao mercado e estar como participante do mercado, nós não fizemos, ficamos em umas discussões internas aqui que não fazia nenhum sentido. Perdemos aí sim a oportunidade, que era muita reunião com pouco resultado, né? É um negócio que eu sinto, né? Não vou se me sinto mal, mas eu falo, poxa, podíamos ter uma siderurgia de grande porte no Brasil e o Brasil participando grande, mas sei lá, com um percentual acima do que a gente tinha. Se não me falha a memória, na época que eu trabalhava tanto na COSIPA como na CSN, a participação brasileira de aço no mercado mundial era 0,8. Um dia desse eu estava lendo um percentual de participação é 1,1. Então, você vê, em mais de 50 anos, você cresceu 0,3%.
é muito pouco, né? Então, por que perdemos? Perdemos porque ficamos discutindo o que não devia ser discutido, e sim traçar um projeto de participação no mercado internacional, além de atender, obviamente, o mercado interno. Então, se perdeu por conta disso. A participação nossa continua pífia? Continua, né? E agora muito mais difícil, porque as empresas estão gerenciadas como grupos internacionais. Às vezes vale mais produzir determinado produto na Índia do que aqui no Brasil, vale mais produzir na Argentina do que aqui no Brasil, vale mais produzir, sei lá, no Japão, né, e não produzir aqui. Então, os grupos hoje têm uma certa interferência no planejamento das empresas. Ela não tem mais a unidade como a gente queria ter naquela época, né? Deveria ter naquela época. Então, continuamos participando, perdemos, acho que por causa disso. Ficamos discutindo sobre um monte de coisa e nada realizado, né? Eu costumo sempre dizer que a gente discute pelas pequenas coisas e esquece os grandes problemas. Mas essa foi uma experiência que eu tive no processo todo de formação minha, de perder tempo em determinadas coisas que eu me arrependo. Eu podia ter virado a mesa e, acaba com isso, vamos achar a solução. Eu, na minha visão, eu acredito que a gente hoje tem um bom ministro de Economia. Eu acho que isso gera para nós uma condição diferenciada. O governo também tem uma visão bem pragmática nesse assunto de privatização. Exemplo do que está acontecendo aí. Então, eu vejo que o caminho de desenvolvimento ele só vai se dar à medida que você tem um mercado livre em termos do próprio mercado em si, né? A competição que existe entre as empresas. Se você não tiver isso, o desenvolvimento não existe, né? Eu me lembro de ter ouvido uma vez um comentário desses que a gente recebe via WhatsApp. Se o deserto do Saara fosse estatizado, nem areia teria no final do período. Para mim, essa foi uma imagem assim, eu falei assim, puxa, realmente é isso, né? O Estado, ele é muito pesado, né? O Estado, para mim, eu vejo que ele deveria cuidar de 3 setores da sociedade, né? Seria a educação, a saúde e a segurança. Esses são, para mim, função 100% do Estado e que a gente não tem isso, apesar de todo o esforço que tem sido feito ao longo desses governos. Nós temos hoje uma educação que é de pouca cobrança, meu juízo, volto a dizer, né? Meu juízo, porque não estou aí julgando ninguém, mas eu acho que comparado com o período que eu me formei lá atrás, em que a cobrança de resultado para cada trabalho que você fazia na escola, hoje eu vejo meus netos, eu sempre falo isso, que me preocupa porque é o tomador corta e cola, corta e cola, corta e cola, e assim faz o trabalho de casa, né? A pesquisa, para mim, hoje, praticamente não existe. Então, eu vejo muito pouco processo de recuperação e desenvolvimento se você não tiver uma base de educação, né? A base de educação, ela demora um período de maturação de 25, 30 anos. Exemplo típico, qualquer um que puder acessar aí o que aconteceu na Coreia, vai ver que o estudo lá foi ponto focal de todo o processo de desenvolvimento da Coreia. A China hoje, se for lá dentro, eu conheço razoavelmente a China, já fui algumas vezes, parei de ir por conta do Covid, mas a última vez que eu fui foi em 2006, 2005. Poxa, eu conversando com um dos chineses lá sobre o período escolar do filho dele, ele falava que a menina entrava às 7 horas, ficava até 5 horas da tarde. Ele, quando voltava da área do trabalho, ele tinha que ficar junto com a menina para poder concluir todo o trabalho que era dado para o dia seguinte. Então, eu acho que é um pouco por aí. A hora que você tem
uma base de educação, você vai ter o desenvolvimento. Né? Você não tem desenvolvimento se não tiver educação. Então, esse para mim é um ponto crucial. Mas o brasileiro, como sempre, ele é imediatista, né? Ele quer qualquer projeto que tem que dar resultado em 3 anos, porque é o período de maturação do político na função, né? E aí nós estamos sempre, de novo, ao meu juízo, perdendo espaço. Desde 95, eu comecei a minha atividade como empresário. Por conta disso, eu passei a ser administrador do meu tempo. Né? Hoje eu tenho um tempo maior de participação com a família, tenho um tempo de participação para atender o trabalho e tenho meu tempo de lazer também. Né? Isso não quer dizer obrigatoriamente que seja todo dia a mesma coisa, mas eu tenho estabelecido esse tipo de controle, coisa que no passado não tinha. Né? Como empregado e como administrador das empresas que eu tive, praticamente você não tinha muito tempo para administrar e conviver com a família. Né? Principalmente quando eu vim para cá, para Cozipa, aí o negócio ficou mais complicado. Né? Eu me lembro da gente sair daqui de São Paulo, que eu ia praticamente duas vezes ou 3 vezes por semana para a usina, e trabalhava no carro, chegava lá em Cubatão, era o horário de trabalho, encerrava o horário de trabalho lá, várias vezes a gente ficou depois do expediente para poder tratar de coisa, e voltava também trocando ideia e como resolver os problemas. Se comparar a maneira como eu operava naquela época e hoje, você tem todas as ferramentas de trabalho para fazer um bom trabalho e atender a demanda do seu trabalho. Só que eu acho que o empresário hoje, o gerente hoje, o superintendente, seja lá o que for, dentro da atividade que ele tem na empresa, ele é muito mais estressado do que na minha época. Né? Hoje o cara não consegue ter uma isenção completa de tempo livre para dizer, olha, vou fazer tal coisa, a não ser que ele desligue os equipamentos. Então, esse pessoal hoje, para administrar o tempo, ele tem que ser muito esperto para poder driblar o sistema eletrônico, porque você tem hoje os computadores ficam ligados 24 horas, o celular 24 horas. O estresse de um administrador que seja responsável, o cara é 24 horas por dia trabalhando. Né? Férias que ele tira 10 dias, 15 dias, é tudo quebradinho, não consegue ter férias maiores. Antigamente você tinha férias, era 30 dias e tira férias e não volta para cá. E alguém substituiria você, sem problema nenhum. Hoje o processo de substituição é muito complicado, porque ele não tem nem, às vezes, um auxiliar dentro da atividade dele. Ele não pode nem colocar uma outra pessoa lá, porque a pessoa tem que começar a conhecer o que ele está fazendo. Então, essas condições eu acho que estão um pouquinho difíceis para quem trabalha hoje no sistema. Eu sou nacionalista, liberal, democrata e parlamentarista. Isso é como pessoa. Como profissional, eu sou um engenheiro industrial e metalúrgico. Como administrador, eu fui obrigado a conhecer de economia, sociologia, diplomacia, e isso me permitiu o crescimento profissional e foi sempre uma prova constante, diária, de como é que eu ia me comportar nas atividades quando eu assumi a diretoria da empresa. Projeto pessoal, eu realmente gostaria de viajar mais no Brasil. Né? Eu conheço muito do Brasil, mas eu gostaria de conhecer mais. Existem discrepâncias, né, culturais que você não consegue entender se você não participar e conviver um pouquinho mais em cada um desses encontros que tem no Brasil. Me espanta, né, muito esse processo atual que nós temos vivendo, que é o tal de nós e eles, né? É como se você tivesse uma segregação interna extremamente nociva para um país que é de uma mixigenação impressionante que é esse país aqui. Né? Uma vez eu li um artigo dizendo o seguinte: é impossível caracterizar o perfil biométrico de um brasileiro. E isso me chamou a atenção, falei assim, como é que é? Não consegue? Não consegue. Né? Se você pegar o oriental, ele tem característica, o nórdico tem característica, o africano tem característica,
E nós, você não consegue. E olha que estamos na América do Sul. E você tem uma divisão de Brasil e os outros países. Os outros países, eles têm uma característica biométrica. Nós não temos. Isso foi um negócio que me chamou a atenção e me aguçou a curiosidade de conhecer cada recanto desse país aí. Na vida profissional, eu acredito ter realizado, né, e galgado os níveis mais altos da minha atividade como profissional. Eu acho que sair de engenheiro nível 1 no Arsenal de Marinha a presidente da COSIPA, né, que não foi fácil essa caminhada, né, mas eu acho que realizei aí o projeto profissional que eu acho que todo engenheiro, quando sai da escola, ele pretende fazer. Bom, como empresário hoje, eu pretendo continuar trabalhando enquanto a saúde permitir e manter essa minha empresa, a MM Assessoria, ao comercial, mas ativa, né? Eu acho que é bom. O trabalho ele não é uma penalização que você tem pela idade. Eu acho que você trabalhar, se a saúde lhe permite, deve continuar, que é a maneira de você manter aguçadamente, não entrar num processo de aceitação da idade. Eu acho que a idade faz parte de todos nós, cobra um preço por conta disso, mas você não pode simplesmente se entregar porque está idoso. Esse é o pensamento meu. Aqui é um ponto que eu acho que é importante. Ao longo desse tempo todo que eu fiz a minha atividade profissional, eu sou muito agradecido a todos aqueles que diretamente participaram, né, nesse crescimento meu profissional. Foram 54 anos aí de trabalho e de conhecimento e participação, não só na dificuldade de solução de problemas, mas também companheiros e participantes do resultado, né? Eu sou muito satisfeito, eu fico muito satisfeito de poder dizer isso tranquilamente, né? Se não fosse ele, grande parte das coisas que eu fiz, seja na CSN, seja na COSIPA, não teria sido realizado se não houvesse esse congraçamento e essa participação de todos eles, né? Ninguém ganha uma partida de futebol sozinho, você tem que ter uma equipe, né? E a siderurgia, ela obriga que você forme equipe. Eu, felizmente, tive excelentes pessoas dentro da empresa, fora da empresa, compradores e vendedores de produtos para as empresas. Tem algumas pessoas que até hoje, quando eu viajo, eu vou para o exterior, nos encontramos, seja aqui nos Estados Unidos, seja na França, seja na Suíça, são companheiros de mais de 25 anos e que pararam de fazer suas atividades, como eu abri a minha, eles abriram outras coisas, mas a gente toda vez que vai se encontra e eu sou agradecido a isso, né? Eu acho que esse meu crescimento profissional não teria sido realizado se não tivesse a participação deles. E é uma maneira que eu estou aproveitando agora para agradecer a eles essa oportunidade que eles me deram, que eu tirei muito mais deles do que eles pensam. Eu acho que paguei pouco, mas teve suas compensações, né? Não gostaria de ficar preocupado em focar uma ou outra pessoa, mas eu tenho 2 momentos marcantes na minha vida profissional em que realmente a guinada na vida foi dada por 2 pessoas, né? Uma delas, quando eu estava morando nos Estados Unidos, trabalhando no BID, o Mário Benjamin Batista, que era presidente da COSIPA, ligou lá para casa pedindo que eu voltasse. E num primeiro momento você leva assim um impacto, fala assim, poxa, o cara ligou para mim, então... Mas ele falou, não, você tem que vir, e eu acabei indo para lá. E isso me permitiu realizar dentro da CSN o primeiro resultado, vamos dizer, da minha carreira, que eu considero que foi... Nós batemos vários recordes de exportação na época e grande parte pelo suporte que ele me deu, né? É um cara que extremamente agradável de se conversar, polido, e poderia dizer que foi o meu mentor, né, nessa atividade dentro da CSN. E o outro, que eu também sou extremamente agradecido, porque foi outra guinada,
foi o Fernando Guerra. Fernando Guerra assumiu perante a diretoria da Siderbras na época uma responsabilidade muito grande, indicando meu nome para assumir a diretoria da COSIPA. Éramos um grupo formado quase só, era só de oriundos da Uzi Minas, mas ele, por alguma razão, falou: não, eu tinha que participar do processo dentro dessa nova organização da COSIPA. E isso foi extremamente gratificante para mim. Foi montado na época um plano de recuperação da COSIPA. Quando houve a troca da diretoria, que eu assumi a presidência, eu continuei o plano que foi traçado na época. Na época houve inclusive ideia: não, vamos mudar porque isso aqui é coisa de mineiro. Eu falei: mas é coisa de mineiro que dá certo, então vamos tocar, e assim nós tocamos. E realmente deu resultado, né? Eu acho que 89 foi o grande salto da CSN, da COSIPA, um resultado positivo, que inclusive é registrado isso, vários comentários feitos posteriormente por outras pessoas, e que eu sou muito grato pela unidade que a gente formou no trabalho de recuperação da empresa. Não é um resultado exclusivamente meu, nem poderia ser, mas é de uma equipe que a gente conseguiu formar uma unidade de entendimento para resultado para a empresa. Quanto aos sonhos, eu ainda sou um sonhador. Eu, apesar da idade, sonho ao fazer outras coisas novas, sonho inovador por natureza, e o inquieto, apesar de toda a aparência de muito calmo, mas eu sou um cara inquieto com tudo aquilo que é relacionado ao negócio, à possibilidade de realização, né? Desses sonhos, muitos deles foram realizados, e satisfatoriamente. Porém, tive alguns pesadelos complicados, bem pesados, porque afetaram não só a minha vida profissional, como a vida da minha família. E aí você vê que ao longo da vida você tem que comparar o que é bom e o que é ruim. O que é ruim você já isola e só fica com o lado bom, porque realmente é meio incompreensível, às vezes, a atitude que determinadas pessoas tomam a seu respeito, sem conhecer profundamente por que você fez aquilo ou por que você chegou onde chegou, né? Então, isso foram os sonhos, né? Bom, o que eu não consegui realizar, pode parecer meio estranho, mas eu queria ser piloto, né? Eu sempre gostei de voar. Eu acho que voar tem muito a ver com a minha inquietação, né, de fazer as coisas. Mas a vista não ajudou e eu não pude tirar o meu brevet de aviador. Fiz a parte técnica, aliás, teórica, mas quando chegou na parte física, que era para examinar como é que estava a vista, não deu para ir. Então, seria continuar também a velejar, que era o esporte que eu sempre pratiquei lá no Rio, e aqui em São Paulo eu consegui também fazer, né? Jogar o meu golfe de vez em quando, coisa que a idade já não permite, porque as dores lombares são muito grandes. E aí, então, foram coisas que realmente eu parei de fazer, né? E talvez aí uma frustração que pode ser importante ou não, mas era ter participado mais ativamente no governo, na época que eu tinha minha atividade lá, ou seja, na COSIPA ou na Uzi Minas, na CSN. Mas a vida leva para esse tipo de frustração que você não tem como saber se realmente seria válida a sua participação dentro do sistema do governo. Bom, o projeto que eu tenho é manter ainda a minha empresa, né, em termos de operação. Temos hoje atividades, todas elas diversificadas, para não ficar preso só exclusivamente no aço, né? E estamos indo sobrevivendo. Já lá se vão quase 25 anos de empresa, né? Então, estamos indo bem. Bom, família, que é o ponto aí que a gente está praticamente encerrando a nossa... Né? Casei com a dona Leila em 1968.
O primeiro encontro nosso foi em 1962, então até hoje foi praticamente quase 60 anos de convívio. Se não fosse ela, não teria como fazer. Com 3 filhos para educar, eu viajando, então ela passou a ser pai e mãe das minhas crianças, dos meus filhos, dos nossos filhos, né? E tenho que reconhecer até hoje a paciência que ela teve de me aturar durante esse tempo, porque eu devo ser um cara um pouco chato, porque as pessoas reclamam que eu cobro muito, então lá em casa também eu continuo cobrando muito, mas eu acho que ela me aceita, apesar de todas essas cobranças, né? Então eu viajava muito, não tinha como ajudá-la no processo de crescimento dos nossos filhos. Só para te dar uma ideia, o Rogério, quando ele estava no primário, tem uma espécie de programa de socialização que é feito na escola, e você chama cada aluno para escrever no mural uma atividade que seu pai faz, né? E despertou muita atenção na época da diretora, e quando teve a oportunidade de ter uma festinha lá, ela veio falar comigo. Ela perguntou se eu era caixeiro viajante. Aí eu perguntei para ela, mas como caixeiro viajante? Não, porque ele não foi lá mostrar para mim o quadro, né, o mural. Falar, o que o Rogério escreveu aqui? O que seu pai faz? Só viaja. Então, realmente para demonstrar que eu praticamente deixei um pouco de lado a família, né? Compenso isso hoje, mais próximo dos meus netos, mas a vida é assim, se você quer construir alguma coisa, você tem que ter o suporte em casa, que aí a dona Leila me deu tudo o que eu precisava, e corri atrás de fazer as coisas bem feitas, né? Não foi fácil, mas chegamos aonde seria possível chegar. Tem mais uma outra coisa que vocês pedem aí, né, que são os hobbies, né? Eu tenho um amigo já de 40 anos, uma vez falou para mim, até você é o próprio traça de biblioteca. Eu fiquei meio surpreso com uma qualificação assim, de traça de biblioteca, mas ele falou, pô, você está sempre com o livro na mão, está sempre lendo. E realmente eu sou um leitor, quanto mais. Eu leio tanto da parte, vamos dizer, científica, como romance, bibliografia, o que for possível bater na mão para poder ler, né? Até sobre a parte, vamos dizer, histórica de determinado país que a gente nem ouve direito. Uma vez a minha neta falou assim, poxa, você está vendo sobre o Iêmen? O que nós temos lá? Eu falei, não temos nada, mas estou querendo conhecer. Mas conhecer através da literatura, né? Então, isso são certas coisas que marcam, né, em termos de observação de pessoas, né? O Darcy, por exemplo, fez essa observação, eu olhei para ele e falei, pô, mas realmente eu leio muito, né? Outras coisas mais que teria que fazer, como hobby, seria frequentar a piscina, porque um pouquinho longe do mar aqui, eu estou acostumado lá no Rio, quase todo final de semana a gente ia para a praia. Aqui tem que ir para a piscina e nem sempre é agradável, porque é frio, né? Então a piscina aqui só no verão, quando está com sol forte, né? Senão não dá para ir. Como hobby também que eu faço hoje, eu virei um mestre cuca. A família, normalmente eu marco sábado, domingo, para ir lá aos netos, isso aqui, eu pergunto o que eles querem e me meto a fazer lá. Hoje sou um bom mestre cuca de comida italiana, parece que não desagrado, continuo fazendo bem. O que eu tenho, né, para deixar como legado nesse trabalho que vocês estão fazendo aí, é um lema que eu tenho, né, que assim é a vida que segue, né, e fazer por merecer.